Prazer muito grande poder recebê-los novamente aqui na nossa Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. É a nossa primeira reunião de trabalho depois do lançamento da frente, né? Da frente do gás natural. E, como eu disse no início, esse aqui é um trabalho perene, um trabalho que realmente nós temos que insistir até alcançar os objetivos que nós almejamos. E os objetivos são amplos, né? À medida que o tempo vai avançando, à medida que o Estado, o país vai crescendo, a necessidade da utilização do gás se torna cada vez maior. Então, à medida que isso vai aumentando, os problemas vão aumentando, as necessidades vão surgindo, e isso vai fazer com que realmente a gente sempre tenha alguma coisa a ser discutida. E volto a repetir, eu volto a repetir que o segredo do sucesso da frente parlamentar é a persistência e a presença de todos os senhores, né? Nós aqui somos apenas um instrumento para poder trazer para o parlamento as necessidades não só das concessionárias, mas, sobretudo, as necessidades da sociedade civil, certo? Que é o objetivo principal. Eu acho que todos nós estamos aqui justamente para isso, para alcançar nossos objetivos, desde que esses objetivos venham atender à necessidade do usuário, do consumidor, né? Então, eu digo a vocês o que depender de minha parte, para que realmente isso tenha um sucesso, vocês podem ter certeza que terão. E eu acredito também que da parte de vocês também terá o mesmo empenho, a mesma dedicação, certo? Que é o desejo de todos nós. Então, vocês receberam a pauta da reunião antecipadamente, né? Então, nós temos aqui o item 1, que é a designação do secretário executivo. O secretário executivo é sempre a assessora do deputado, onde se centraliza todas as informações, e daí que sai aí o relacionamento da frente toda. Então, para quem não conhece, eu quero apresentar aqui a doutora Alice, né, que é a nossa assessora jurídica aqui, é uma pessoa de minha estrita confiança. Se vocês não sabem, ela já me atua há mais de 20 anos, porque foi minha secretária do jurídico quando fui prefeito da PV. Eu tinha cabelo naquela época ainda, já faz 20 e poucos anos, né? E desde lá, a Alice vem me acompanhando. Então, é uma pessoa que eu tenho plena confiança, e com o tempo vocês verão também que é uma pessoa que merece todo o nosso crédito, nossa confiança. É muito detalhista, mas é coisa de advogado, né? Advogado é complicado. Às vezes ela me segura, tal, mas a gente vai levando. Então, aqui está a doutora Alice, que é a nossa secretária executiva. Bom dia a todos. Estarei à disposição no e-mail caramês.al.sp.gov.br. Muito bom. O segundo item da pauta é a discussão e aprovação do regimento interno, conforme minuta elaborada pela coordenação da FEGAM. Então, os senhores também receberam a minuta do regimento. Então, eu quero colocar aqui a discussão do plenário, essa questão da minuta. Se alguém tiver alguma observação a fazer, alguma consideração, fiquem à vontade. Eu queria aqui destacar o artigo 2º, que eu considero os principais tópicos do regimento, né? Então, se alguém quiser fazer algum comentário sobre isso, fique à vontade, senhores. Deputado. Pois não. Talvez aqui no inciso 2º, onde tem aqui de A a G,
a gente possa sintetizar... É do artigo 2º? Artigo 2º, Inciso 2. Inciso 2. Aqui diz, ó, Preparar o Estado para... preparar o Estado... Não, depois tem cumprimento das diretrizes da PENC, pesquisa e desenvolvimento, geração de emprego e novas tecnologias. Novas tecnologias podia se unir à pesquisa e desenvolvimento, porque, no fundo, a gente faz pesquisa e desenvolvimento para a adequação de novas tecnologias. Eu não vejo muita diferença de uma coisa da outra. Então, talvez fosse pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias. Tudo bem, não vejo problema algum disso aí. É só isso. Tá? É que quando a gente fala pesquisa e desenvolvimento não fica preso apenas a novas tecnologias, né? Não. Pode ser desenvolvimento de outros fatores, de outros... Né? Exatamente. Tudo bem, desenvolvimento social, Né? Pesquisa desenvolvimento de do campo, litoral, pesquisa de mercado. Perfeito, então permanece como está. Tá joia. Mas alguém gostaria de fazer alguma observação ou não? Então, posso colocar em votação? Os senhores e as senhoras que estiverem favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado. Aprovado o nosso regimento, então, aqui da nossa Frente Parlamentar de Apoio ao Gás Natural, FEGAN. O quarto item da pauta se diz a eleição do vice-coordenador na forma prevista do regimento. A forma prevista no regimento é que um outro deputado seja o vice-coordenador. Então, nós estaremos aí, dentro da relação dos deputados que assinaram, que se aderiram à frente, tanto pode ser membro titular como membro de colaborador, apoiador, se algum deles se propõe a ser o nosso vice-coordenador. Eu acredito que alguns deles se proporá a ser. Que a frente é assim, viu, gente? A frente parlamentar é idealizado por um deputado, se precisa pegar as adesões de 32, de um terço, ou pode ser apoiador, ou pode ser membro, para que ela possa ser publicada no Diário Oficial e ser instalada, né? Mas a participação acaba se resumindo em poucos, né? Dada as outras atividades que os deputados têm em outras frentes. Mas aqui eu já tenho um nome em vista, vou convidá-lo, e eu tenho certeza que ele irá aceitar, que é o deputado Aldo Demarque, que é lá de Rio Claro, né? É da região do polo cerâmico, lá, aonde se deu a primeira investida do gás natural. Então, acho que seria uma boa pessoa para ser o nosso vice-coordenador. Certo? Eu pulei um aqui. O terceiro item, a designação do relator na forma prevista do regimento. Então, o relator pode ser qualquer membro da frente parlamentar. Pode ser um deputado, pode ser da sociedade civil, enfim. Eu prefiro que seja da sociedade civil o nosso relator. Então, se alguém gostaria de se candidatar, o cargo está à disposição. De antemão, eu digo que o salário é ótimo, entendeu? Parece que temos uma candidata aqui, deputado. Eu gostaria de me candidatar a relatora. A Flávia. Pois não. Alguém irá contestar a Flávia? Não? Então, quem tiver de acordo, permaneça como se encontra. Aprovada. Relatora, por favor, ocupe seu espaço aqui, seu lugar de relatora, por favor. Uau! Não fique com inveja, tá? Eu estou no meio de duas mulheres aqui, hein? O relatório da frente Espera aí, já cheguei destruindo a casa. Já. Esse trabalho, essa função da Flávia é importante, porque todo ano a frente terá que apresentar um relatório à Assembleia das suas atividades, né?
Então, tudo que acontece aqui é importante. Nós temos aqui a gravação, viu, Flávia? Então, todas as nossas reuniões serão gravadas, nós teremos aí todas as nossas conversas gravadas, que vai facilitar a elaboração do relatório, inclusive. Tá bom? E as atas também, lógico, as atas, né? Toda reunião será elaborada uma ata, e essas atas serão encaminhadas aos senhores para que vocês possam analisá-las e fazer qualquer observação na reunião subsequente. Ali está informando que alguém gostaria de fazer alguma exposição, é isso? Nós temos as três. Fala no microfone. As 3 concessionárias têm uma exposição sobre o gás GNP, né? Né, Flávia? E tem mais uma senhora que falou comigo, que é a senhora Da Gás Natural Fenosa, Cláudia. Cláudia. Da Ela Gasfenosa. também tem um comunicado a fazer e algumas Olha, questões. como estamos em poucas pessoas aqui, seria interessante que cada um fizesse a sua apresentação, né? Autoapresentação, para que a gente pudesse se familiarizar e aos poucos ir chamando pelo nome, né? Vamos começar por aqui. Bom dia. Fala bem pertinho do microfone, bem perto. Bom dia a todos. Francisco Araújo. Seu Francisco, bem perto do microfone. Bom dia a todos. Isso. Eu sou Francisco Araújo, da Gás Brasiliano. A sede nossa está em Araraquara. E estou representando o presidente da empresa que vai participar com os senhores, Walter Fernando Piazza Júnior. Então, infelizmente, ele não pôde comparecer hoje, não é? E eu estou representando. Mas, doravante, o presidente da empresa pessoalmente estará representando a Gás Brasiliano. Ótimo. Prazer. Bom dia a todos. Meu nome é Dirceu Abraão, sou subsecretário de Petróleo e Gás da Secretaria de Energia e Mineração de São Paulo. Trabalhamos lá com o Dr. João Carlos Souza Meirelles, secretário de Energia. Eu basicamente tenho uma carreira principalmente em Petrobras, sou paulistano, mas passei toda a minha carreira fora de São Paulo e voltei o ano passado, onde eu assumi esse cargo. E basicamente temos trabalhado muito, né? Muito interessante a iniciativa, estarmos aí com... Ótimo. Em ação e interesse do Estado aí em ampliar a participação do gás na matriz energética do Estado, com vários planos, então... O Castelo me ligou ontem. O Castelo te ligou. Me ligou, tá. Seja bem-vindo, viu? É um prazer. Obrigado. Obrigado. Alô, bom dia a todos. Meu nome é Renato Castro, sou assessor da área de gás canalizado na Arcesp. Estou aqui representando o Dr. José Bonifácio, diretor-presidente, que não pôde comparecer hoje, e também o Dr. Marcos Pérez, que responde hoje pela diretoria de gás canalizado da Arcesp. Então, nós nos colocamos à disposição aqui também dessa frente parlamentar para colaborar no que nós pudermos ao êxito dessa frente parlamentar para a melhoria do gás no estado de São Paulo. Ok, muito obrigado. Seja bem-vindo. Bom dia a todos. Meu nome é Cláudia Provasi. Eu sou responsável pelo jurídico regulatório da Gás Natural São Paulo Sul, que é a concessionária de gás da área sul do estado, região de Sorocaba e Registro, conhecida como Gás Natural Fenosa. Bom dia. Meu nome é Danilo Kostenko, sou responsável pelo mercado industrial e GNV da Gás Natural Fenosa. Estou com a minha colega Cláudia aqui do jurídico, apostando nessa iniciativa aqui do governo do estado e das concessionárias para difundir melhor o gás. Ótimo. Sejam bem-vindos. Bom dia a todos, bom dia, professor, deputado. Meu nome é Ricardo Valejo, sou da Congás, sou gerente comercial e de marketing da parte do GNV. E fico muito honrado de participar dessa frente, que eu acho que tem várias discussões aí para a gente ajudar o Estado a desenvolver melhor o mercado do gás natural. Com certeza. Bom dia a todos. Meu nome é Matheus Benedini, trabalho na Congás, na área do GNV também. Alô, Matheus. Bom dia a todos. Meu nome é Jair, gerente comercial da MAT S.A., uma empresa nacional de 77 anos, fabricante de cilindro para gás natural veicular e também para gases atmosféricos. Uma empresa estritamente nacional,
que vem crescendo ao longo desses anos, muito graças àquele primeiro estágio do gás natural, entre 98 e 2006, 2007, e desenvolvemos os nossos produtos sempre com o objetivo de minimizar a peso e volume que ocupa dentro do veículo e, principalmente, segurança. A nossa grande preocupação é com segurança. A gente sabe o que pode causar um cilindro mal fabricado dentro de um veículo. Para nossa sorte, ou para nossa satisfação, nenhum cilindro que sofreu qualquer acidente foi um cilindro novo. Normalmente é um cilindro mal manuseado. Essa é uma preocupação também que eu acho que a frente precisa começar a discutir. A utilização de cilindros já utilizados e que não têm a mesma segurança, porque ele foi mal cuidado durante a vida dele. Então, estou aqui à disposição, o que precisar da nossa empresa, da nossa participação, estamos à disposição. Muito obrigado. Obrigado. Nós que agradecemos a sua participação, Jair. Pois não. Bom dia. Pegando carona aqui na fala do nosso amigo Jair. Meu nome é Marcos Escomparim, eu trabalho numa empresa chamada Cata, e a Cata ela faz inspeção de segurança veicular nos veículos convertidos para o uso do gás natural, e também trabalhamos com certificação de produtos, kit GNV, entre outros produtos. Estou à disposição no que puder ajudar na parte de segurança e parte técnica GNV, gás natural veicular. Ótimo. Seja bem-vindo. Bom dia a todos, bom dia, deputado. Parabéns aí pela a iniciativa da frente, muito importante. Eu sou Cláudio Torelli, eu venho pela ABRAC, que é a Associação Brasileira de Avaliação da Conformidade. É a associação que congrega os certificadores brasileiros na área de produtos, na área de sistemas e os laboratórios, todos eles com reconhecimento do Inmetro, todos acreditados pelo Inmetro. E a nossa atividade hoje é trabalhar na regulamentação, na legislação e normas. A grande meta da associação é estar aprimorando isso em todas as áreas em que ela atua. E nós temos uma atuação bastante interessante na área de certificação de produtos de sistema de gás natural. E estamos à disposição, trazendo todo o expertise da associação para colaborar naquilo que for preciso. Ótimo. Obrigado. Seja bem-vindo. Bom dia a todos. Meu nome é Henrique Gross, eu sou da Congás, da área institucional da Congás. Bom dia a todos. Me chamo Nicole e eu atuo na área de marketing GNV da Congás. Bom dia. Sou Ana Paula Bittar, trabalho na área institucional da Congás, junto com o Dr. Henrique Gross e com a agora relatora Flávia. Parabenizar o deputado pela iniciativa e também me colocar à disposição para ajudar no que for necessário. Obrigado. Bom, os nossos convidados aí de Itanhaém. Bom dia a todos. Sou Ítalo Oliveira, fazemos parte da Associação de Ecologia Tucuxi. Bom dia, meu nome é Luiz Eduardo, eu sou presidente da Associação de Ecologia Tucuxi. A gente está aqui nesse momento também de viabilizar essa nova empreitada do deputado João Caramês, parabenizo por isso. A gente vê no gás natural uma fonte de energia sustentável, sim, muito menos poluente, e a gente está aqui para poder contribuir com essa frente, em tudo que a gente puder e necessitar. Ótimo, muito obrigado. Bom, gente, nós temos aqui a representante de deputados aqui, né? Pois não. Espera o microfone, espera aí.
Meu nome é Zuleika, trabalho com o deputado Itamar Borges. Eu estou junto. Eu também sou do deputado Itamar Borges, Andréa. Deputado Itamar Borges, agradeço a ele pela preocupação de ter mandado vocês aqui, viu? Para a gente é muito importante. Bom, pela apresentação já deu para dar uma... já deu para perceber que nós temos vários assuntos aqui para serem discutidos, etc. e tal. Então, como é que eu costumo trabalhar em relação às outras frentes? Dado o levantamento das questões feitas, nós criamos grupo de trabalho. Então, nós já vimos aqui a questão da segurança, da certificação, enfim, uma série de coisas que podem ser discutidas na frente. Eu gostaria que, através do nosso meio, vocês pudessem mandar sugestões na formação e criação desses grupos de trabalho. Tá? Facilitaria muito o nosso trabalho aqui na Assembleia. Tá? Então, cada um fica livremente para poder sugerir esses grupos de trabalhos, e aqui a gente vai condensá-los e vamos discutir numa próxima reunião. Certo? Lógico. Eu queria pedir a licença para o deputado de já dar o pontapé de um primeiro tema, que pode entrar como sugestão, se todos estiverem confortáveis, que é com referência ao GNV. Temos vastos temas aí para serem discutidos a respeito do segmento GNV. Inclusive, nós até já preparamos uma primeira esboço aí do que poderíamos ser discutidos nessa primeira reunião a ser tratada na frente. E, se todos estiverem de acordo, e o deputado também, eu acho que nós poderíamos até ler o que nós propomos e discutir nessa reunião, e, se todos estiverem de acordo. Não, olha, a data da próxima reunião será dia 10/8, às 9 horas, no plenário Tiradentes. Tá? Então, nessa reunião, nós estaremos consolidando os grupos de trabalho. A Flávia já fez uma sugestão, e cada um dos senhores fique à vontade para darem as suas também. Certo? Quer fazer a leitura? Pela Gás Natural Fenosa, a gente até já conversou lá fora, por coincidência, e tem todo o nosso apoio. Todo GNV apoio. É um assunto de interesse para o Estado. Nós nos colocamos à disposição para tratar da parte de certificação, segurança, que tem a ver com nossa atividade. Bom, então nós já temos 2 grupos aí, do gás natural, do GNV, certo? E da certificação em segurança. Deputado, o da certificação em segurança está linkado no GNV. É o mesmo tema. Concorda? Queria sugerir até que o Ricardo, que tomou a frente de preparar esse material, que fizesse uma leitura do que nós preparamos, e não sei a questão do andamento, mas que talvez esse nosso primeiro encontro pudesse ser até para tratar desse tema. Na próxima reunião. Na próxima reunião de agosto. Posso Se o fazer uma Ricardo apresentação puder, bem rápida? ele faz uma apresentação dos temas que foram colocados, e, se todos estiverem de acordo. Ótimo. Pode fazer? Pode. Na próxima... A leitura apenas? A leitura apenas, sim, mas já fica proposto para a próxima reunião uma apresentação sobre o tema. Perfeito. Dia 10/8. A gente preparou um material executivo no qual eu vou compartilhar com todos vocês. Alguns têm cópia, mas seria o estudo do impacto no desconto de IPVA para os veículos a gás natural. A gente fez um resumo, pegando qual que é o plano de São Paulo, o Plano Paulista de Energia, e o Conselho Estadual de Política Energética determina. Ele prevê um crescimento no mercado de gás natural significativo até 2020, outro até 2022. O GNV já teve esse destaque, já chegou nesse número que o Plano Paulista defende, mas de 2007, como foi citado pelo Jair, a gente teve quedas, mas a infraestrutura ficou. Hoje, São Paulo é o segundo maior mercado de GNV do país, perdendo apenas para o Rio de Janeiro.
Só que o Rio de Janeiro, a distância do Rio para São Paulo, em termos de número, é 5 vezes maior o volume e o número de carros. E aqui a gente tem um potencial muito maior. Do ponto de vista, como que o GNV poderia ser destacado no estado de São Paulo, como a gente tem regiões ainda que precisam ser exploradas pelo gás natural, precisam de ampliação, o GNV, por ser um volume âncora, ele tem um grande volume muito parecido com a indústria, ele pode alavancar esses investimentos. O crescimento desse volume também vai diminuir as margens dos outros segmentos, ou seja, vai tornar a indústria mais competitiva, outros segmentos mais competitivos, além de geração de emprego e geração de renda. Só que tudo isso tem que ser levado sobre a ótica da Secretaria da Fazenda. Então, a gente já preparou um estudo que quando você tem um desconto no IPVA, você está exonerando o Estado. Como que seriam os artifícios para compensar essa perda? Então, a gente já fez uma estimativa, considerando os números do Plano Paulista de Energia. Isso geraria uma renda para o trabalhador que utiliza o gás natural na ordem de 3,6 bilhões, aplicada a um ICMS médio, mais as vendas das conversões e das inspeções anuais, daria um saldo positivo frente ao desconto concebido do IPVA. A gente poderia também ter uma evolução sobre o mercado do Rio. O Paraná seguiu a mesma política do Rio ano passado e já registrou um aumento de GNV de 150%, mas aqui a gente poderia até restringir carros acima de 100 mil, não teriam desconto, porque isso é um problema que a Secretaria já dividiu com a gente, que no Rio tem Land Rover, carros muito caros, convertendo, então a gente poderia colocar um teto sobre isso. Finalizando, tem a geração de emprego. Hoje o GNV gera aproximadamente 2.500 empregos diretos, a gente saltaria para 7 mil empregos. Então, só para finalizar, esse estudo já está pronto, a gente fez em resumo executivo para os senhores. E no último ponto, que é segurança, e aí é um ponto que a gente tem que chamar a atenção, São Paulo está um pouco, como eu posso dizer, vulnerável. Por quê? Em São Paulo não exige a inspeção anual, como exige no Rio, em todos os carros. Então, tem muitos consumidores que acabam fazendo a conversão para o GNV e, por não ter nenhum incentivo, ele não faz a notificação ao Estado que ele converteu. Ou seja, ele não diz que, olha, eu fiz o GNV e preciso fazer a inspeção de segurança. Então, a gente acredita que tem uma boa parte dos consumidores que não fazem a inspeção anual porque não tem esse incentivo como ocorre no Rio. Então, a questão do IPVA, ele geraria emprego, alavancaria o volume de GNV, o que também ajudaria o desenvolvimento de regiões mais interioranas que têm essa necessidade de levar o gás, além de ter um balanço tributário que parece favorável aos olhos dos nossos cálculos. Então, seria essa contribuição já. Ótimo. Só uma pergunta. Claro. Quando você fala que a segurança está estritamente ligada ao GNV, eu pergunto, e a distribuição? Não tem também a questão da segurança? Então, eu não vejo o porquê de não criarmos um grupo de segurança. Certo? Independentemente do grupo do GNV. Porque aí nós estaríamos ampliando, né, o espectro. Perfeito. Né? A sugestão que eu fiz é porque, como a gente é ligado ao mesmo meio, eu achei que quando ele falou de conformidades, estavam voltadas justamente para a parte veicular, por isso que a aglutinação no mesmo tempo. Só uma observação. O Ricardo coloca a questão da não obrigatoriedade da inspeção do veículo. Não, ela existe por força de lei federal. São Paulo cumpre essa obrigação. O que nós temos é uma quantidade enorme de veículos clandestinos. O que está acontecendo? A inspeção de segurança veicular, ela não se atém somente ao sistema embarcado no veículo. É o todo que é observado, porque o Código de Trânsito diz que é um certificado de segurança veicular. Então, ele é amplo. Então, além de olhar o sistema, você analisa mais 140 itens do veículo que devem estar conformes. Então, é comum o carro ter reprovação por um pneu que não atende, por falta de iluminação, e assim vai.
Então, o que acaba acontecendo, e tem acontecido em alta escala, e a chegada do Uber é o grande motivador disso, a gente já tem isso mapeado, se faz a conversão do veículo e não se legaliza o veículo, por conta das exigências de legalização, que são exigências de segurança. Então, há previsão legal, mas não há uma fiscalização, que se colocar uma fiscalização na porta do posto, acaba com uma boa parte dos usuários. Acho que... Quando eu falei que não tinha obrigatoriedade, que o Detran do Rio, ele pede para 100% dos carros, mesmo que não tenham GNV, eles passam por uma inspeção anual. Então, quando você passa por uma inspeção no Rio, se você tiver gás e não comunicou o estado que você tinha gás, você não legaliza o seu carro. São Paulo evoluiu. São Paulo, hoje, você faz o pagamento, o IPVA, o documento chega na sua casa. Se você não se autoacusa, olha, eu coloquei o GNV, você vai receber o seu documento perfeito, mas você vai estar, no ponto de vista de segurança, exatamente, não conforme. É o clandestino. Então, o que a gente puxa, assim, o que a gente defende é que a política do IPVA, ela tem que ter um apelo, um equilíbrio econômico e uma razão de ser, que é a geração de emprego e desenvolvimento. Mas, além disso, tem a questão da segurança, que ela vai promover aquele cara que hoje não se acusa. Se eu tenho um desconto, poxa, eu vou me contemplar nesse desconto. Vale a pena eu perder 2 horas lá na inspeção, porque eu vou ganhar esse desconto e vou deixar a operação mais segura. Então, foi esse o ponto que eu coloquei. A tua sugestão é que, se não houver a inspeção, não há o benefício A minha sugestão é que a gente tenha uma evolução do Rio. Hoje, o Rio, o que acontece? Você faz a inspeção, você pode ficar 3 anos sem voltar, você continua pagando o IPVA com desconto. Aqui em São Paulo seria diferente. A sugestão seria, você só vai ter o desconto se o seu carro estiver legalizado. Anualmente. É uma questão de legislação também, Ana, que é o produto de todo esse nosso debate. Nós podemos chegar a formatar uma legislação sobre isso e passar pelo plenário da Assembleia. Desculpa, eu sou muito ansioso com esse negócio de gás, que eu sou contaminado pela matéria, né? Eu me contaminei pelo gás. Mas nós temos uma experiência na questão dos veículos adaptados para portadores de deficiência. A Secretaria da Fazenda dá uma isenção contra uma inspeção realizada. Então, dentro do que você está falando, nós já temos uma experiência com a Secretaria da Fazenda e funciona perfeitamente. Com certeza. Tudo bem. Então, já temos aqui... Pois não. Só complementando aqui, eu e o Ricardo já adiantamos, o pessoal da GBD também, mas existem alguns desdobramentos muito favoráveis nesse aspecto, não somente porque nós estamos discutindo aqui os veículos leves, mas tem o desdobramento dos pesados, que já tem os projetos em desenvolvimento com, por exemplo, os ônibus a gás, né, que é uma prática comum na Europa. Colômbia, pasmem, tem frota de ônibus a gás, né, e também tem os modelos gás diesel também que podem ser implantados. Então, a reboque, nós temos uma frente muito grande, não somente de tratar de recuperar esse mercado dos veículos leves, como também avançar no veículos pesados. Então, toda essa colaboração, esse desenvolvimento, como o Ricardo acabou de colocar, ele está intimamente ligado. E, obviamente, um desdobramento que também não foi colocado, que é a questão do abastecimento especificamente. Os postos também têm que se reeducar em termos de abastecimento e de verificação. Você comentou só a questão do usuário, né? Mas o frentista também, os postos, temos que envolver também essa categoria, porque os postos têm que, por obrigatoriedade, verificar, abrir o porta-malas, verificar a validade dos cilindros. Então, deputado, está bem interligado esse assunto, como o Ricardo colocou agora há pouco aqui. Na verdade, é o seguinte, nós temos aqui um desafio muito grande, né? Levando em consideração a possibilidade de sermos um dos maiores produtores de gás, levando em consideração a questão ambiental, levando em consideração que a queima de combustíveis fósseis é o maior causador do gás efeito estufa, nós temos que enfrentar esse desafio no sentido de fazer com que o governo entenda que é o momento de nós nos direcionarmos ao uso do gás natural. E você só vai conseguir fazer com que a população utilize esse combustível a partir do momento que houver algum incentivo. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Se você quiser realmente
ter alguma vitória em algumas questões, é sempre no bolso do contribuinte que você tem que mexer. Ou seja, para melhorar, ou seja, para impedir qualquer outro assunto mais grave. Não é? Então, esse desafio que nós vamos ter que encontrar. Então, nós vamos precisar contar aqui também com algum representante da Secretaria da Fazenda, que nós vamos fazer o convite para que a Fazenda mande um representante, como a Secretaria de Energia já está aqui oficializando. Vamos solicitar a Secretaria de Governo, que também mande o seu representante, não é? E alguém ligado à área de transporte também. Eu acho que é importante estar representado aqui. A Secretaria da Fazenda, né, que é lá que, como tudo, de governo, de planejamento, aliás, de planejamento, não de governo, de planejamento, e do transportes. Então, nós vamos providenciar... Do transporte metropolitano, deputado? Hã? Transportes metropolitanos ou transporte logístico? Metropolitano. Metropolitano, né? Certo. Então, nós vamos mandar um ofício para essas pessoas aí, para os secretários mandarem, confirmar aqui um representante, certo? Bom, então alguém vai fazer alguma apresentação? Não. Era essa a apresentação? Essa discussão. Deputado, só duas colocações que nós temos, e acho que a Congás também tem. Em dezembro do ano passado foi publicado um decreto pelo governador do Estado. Ele aumentou a alíquota do ICMS de 12% para 15% para o gás natural canalizado. E a alíquota do GLP, do gás de botijão, permaneceu 12%. Esse decreto entrou em vigor em 1º de abril desse ano e já causou aí uma séria reclamação das indústrias, principalmente. Isso onerou o preço do gás e criou um descompasso entre o mercado de gás natural, que é um combustível menos poluente, e o GLP, que é mais poluente, não é concedido pelo Estado e está com uma alíquota mais interessante. Então, a gente teria uma proposta aí para avançar, eu acho que com Gás e GBD, não sei se elas teriam interesse também, a gente já discutiu isso com a Secretaria de Energia e com a Arcesp, de, primeiramente, reduzir para 12%, ou, se não for o caso, aumentar o GLP para 15%. Em todos os estados da federação existe uma igualdade de alíquotas. Ter um tratamento isonômico, né? Exatamente. Eu acho que é importante isso. Senão, não adianta na nossa discussão aqui se o próprio governo está indo na contramão dos nossos objetivos, né? Está aqui. Né? Bem levantado, bem lembrado. Se o senhor me permite uma última colocação da Gás Natural Fenosa, a Arcesp, em 2011, publicou uma deliberação sobre o GNC. Foi um avanço, novamente, na questão regulatória. A Arcesp sempre se posiciona na vanguarda. E existe só um ponto nessa deliberação que a Gás Natural Fenosa discorda, que é a questão do prazo para a conexão entre a rede local e a rede principal. O GNC, o gás natural comprimido, a gente chega com carreta e, pela deliberação, a gente tem que apresentar um projeto e dizer em quanto tempo ele vai ser conectado à rede principal de gás, ao gasoduto. No próprio contrato de concessão, existe a questão da viabilidade técnica econômica. Ou seja, esses projetos teriam que ser conectados quando houvesse viabilidade técnica econômica. E esse é um ponto que a gente gostaria de discutir e verificar com a Arcesp se a gente poderia avançar nisso. Nosso entendimento é que, em algumas áreas, algumas cidades, pode ser que o gás natural nunca chegue por rede, mas ele vai chegar por rede local, sem a gente ter que indicar no projeto um prazo pré-estabelecido. A gente tem um exemplo da Serra dos Órgãos, no Rio, onde o Ministério Público proibiu a chegada por rede de gás principal. Ele só quer rede estruturante, pela questão ambiental e ecológica. Então, esse é um ponto que a gente talvez pudesse alterar via projeto de lei, ou mesmo aqui nos trabalhos, a própria Arcesp rever isso. Lógico, depois da discussão aí democrática cabível. Lógico. Cláudia. Você tem toda a razão. E a sua colocação me faz aqui
incluir mais um representante do governo, que seria o representante da Secretaria do Meio Ambiente. Eu acho que é importante a participação deles também. Da Arcesp nós temos aqui, né? Está aqui o Renato. Ótimo. Bom, mais alguém gostaria de fazer alguma colocação? As primeiras reuniões são assim mesmo, viu, gente? São meio acanhada, tal, o pessoal fica meio inibido, depois vai se soltando. Tem até briga depois. Mas faz parte, né? Ninguém mais gostaria de fazer nenhuma colocação? Então, eu acho que nós estamos dando corpo para frente, né? Nós estamos formatando aí a nossa metodologia de trabalho. Então, recapitulando, nós vamos fazer os convites aos representantes da área governamental para fazerem parte aqui da frente, porque a questão colocada pela Cláudia, por exemplo, se já tivesse um representante, já poderia fazer qualquer comentário e levar a solicitação ao secretário, porque isso fica muito mais fácil depois para a gente poder fazer o pleito, né? Qualquer coisa, tem a Alice, que é a nossa secretária executiva, tem o e-mail. Fegan, repete aí. Caramês. Caramês. Fgan, FGAN, @AL, de Assembleia Legislativa, .sp.gov.br. Certo. Caramês Fgan, @l.sp.gov.br. Esse vai ser o nosso e-mail aí da vanguarda toda, tá? Certo? Então, qualquer comunicação, qualquer informação, qualquer pedido, é só remeter esse e-mail que chegará a Alice e terá o devido encaminhamento. Certo? Então, que mais? E os 2 grupos de trabalhos que foram formados, que é de segurança, certificação e do GNV. Deputado. Gross, por favor. Questão de organização aqui, como diria, pela ordem. Uhum. Foi citado aqui o Conselho Estadual de Política Energética e, pelo que me consta, tem um deputado com assento nesse conselho, o deputado Roberto Massafera, se eu não me engano. E eu não sei quanto de informação que o deputado traz do Conselho Estadual de Política Energética para os seus pares aqui na Assembleia Legislativa. Eu não sei se todos os deputados estão inteirados do Conselho Estadual de Política Energética e talvez fosse interessante, numa próxima ou na sequência das reuniões, se o doutor Dirceu não pudesse fazer uma explanação aqui para o Conselho, para a frente parlamentar, do estado da arte do Conselho do CEP, o que foi a deliberação do CEP para o gás natural, mas aí seria até um esforço adicional da mesa em convidar mais parlamentares, além, evidentemente, do deputado Roberto Massafera, de mais parlamentares para eles tomarem ciência do que o CEP discute e o que o CEP aprovou nas últimas reuniões. Não sei, é uma proposta que leva ao senhor aqui e ao doutor Dirceu. Nós já temos uma proposta para falar sobre o gás natural, né? Sobre o GNV. Sim. Eu não sei se na mesma reunião nós poderíamos ter... Pode ser mais para frente, não sei. Certo. Mas com a palavra, Dirceu. Não, acho que bem colocada para o Henrique, existem ações, né, que acho que são importantes para do próprio esquema de evolução dos trabalhos aqui na frente, como ponto de partida, ter essa... Na realidade, existe um Plano Paulista de Energia, que já foi citado aqui hoje. Até me preocupei um pouquinho, porque o Plano Paulista de Energia, na realidade, ele foi gerado numa situação de indicações de governo, expectativas que eram, de uma certa forma, exorbitantes em relação à questão do petróleo e do gás, né? A questão do pré-sal levou muito essa coisa de programas de Petrobras e tal. Isso tudo, digamos, criou uma certa turbulência no mercado. E, em paralelo a isso, veio a crise política e afastamento da presidente anterior, etc. e tal. Então, com isso, a economia reagiu com uma queda brusca que sinalizava, mas que se acelerou, exatamente por causa dessa questão política e tal. Então, o que existe hoje no Plano Paulista de Energia
ele está muito defasado. Se você for verificar aquilo que foi projetado em 2010 para todos, né, o Plano Paulista de Energia cobre todas as áreas de energia, né, não só o gás, mas existiu uma redução de demanda significativa, etc. Então, esse quadro é muito importante para que todo mundo tenha percepção com relação a ele no processo de discussão desse futuro. E exatamente nessa direção, como o gás natural é muito importante, e o novo governo criou uma iniciativa em Brasília chamada Gás para Crescer, que é decorrente de toda essa mudança que ocorreu no cenário, com principalmente o processo de investimentos da Petrobras. A Petrobras ainda era, embora houve uma abertura no setor petróleo brasileiro na Lei 9478 de 1998, e outras empresas passaram, quebrou o monopólio da Petrobras, etc. Então, tudo isso gerou novos investimentos, mas essa abertura ela ocorreu na área mais original de perfuração para descoberta de petróleo, etc. E na área do gás continua existindo um certo monopólio da Petrobras. Com a situação econômica em que ficou a Petrobras, situação empresarial, né, quase uma dívida gigantesca, etc., a Petrobras anunciou que sairia desse mercado, por não ser tão rentável quanto ela necessita nesse momento. Isso levou à geração dessa iniciativa a nível do governo federal, muita discussão em relação ao gás está ocorrendo. Em São Paulo é que as coisas realmente é o maior consumidor, e é onde existe maior distribuidoras já estruturadas, etc. Então, essa discussão foi muito intensa, e a partir daí se antecipou uma revisão para o capítulo gás natural, a nível do CEP, para essa questão de futuro, já em São Paulo, preocupado com esse futuro. Então, acho que tem tudo a ver, realmente, se for, mas não necessariamente, talvez na próxima reunião, mas dentro de um esquema de agenda, haver essa apresentação, conforme o doutor Henrique ali mencionou, de inclusive participação não só do doutor Massafera, mas outros parlamentares interessados no assunto, etc. Acho que seria importante para essa atualização, para colocar o que o Conselho Estadual de Política Energética tem já como proposta de atualização para a questão do gás natural, para que todo mundo embarque nesse mesmo caminho aí e atualize a partir dessas informações, façam as devidas atualizações e necessárias modificações. Exato. Mas acho que diante dessa informação, eu acho que o mais lógico seria iniciarmos nossos debates com a apresentação. Não é? Que seria o nosso ponto de partida. Então, faríamos essa apresentação através da secretaria, e aí sim daríamos encaminhamentos a outras questões, como o gás, o GNV, certificação, segurança, etc. E tal. Nós temos que ter um ponto de partida. Eu acho que o melhor ponto de partida seria justamente a apresentação aí desse plano estadual de energia, o plano estadual do gás natural, o que o Conselho Estadual de Energia está realmente pensando. Não é? Perfeito. Tá bom? Deputado, poderia sugerir, seria pedir muito se a gente fizesse as duas colocações no mesmo dia? Um exemplo, ter a apresentação da secretaria com essas diretrizes dos volumes, e a partir dela a gente conversaria em paralelo, a partir dela a gente traçar o plano para o GNV e trazer os números de GNV nessa mesma pauta, mas já alinhado com as diretrizes e planos da secretaria. Que a gente aproveitaria no mesmo momento um assunto macro, né, que é a política energética, e um capítulo dessa política energética, que é o segmento veicular. Olha, Ricardo, tudo vai depender do tempo. Não é? Eu acho que toda reunião, para ser bem produtiva, ela não pode levar mais do que 2 horas. Então, dependendo da apresentação da secretaria, quanto tempo vai levar? Meia hora, 40 minutos, aí vai entrar em debate, vai entrar em conversa, então nós já passamos do tempo. Quer dizer, aí vem a questão do GNV. O GNV não é um assunto, pelo que eu estou vendo aqui, veja bem, gente, eu estou aprendendo aqui, tá? Não conheço nada de gás, vocês vão ter que ter um pouco de paciência comigo e me ensinar bastante. Então, mas pelo que eu estou vendo aqui, a questão do GNV é um assunto muito amplo. É uma questão muito ampla, que nós vamos ter que discutir muito. Está aí a questão da alíquota do ICMS, que foi autorizado pelo governo, pelo decreto, o incentivo. Né? Nós temos que começar a estudar uma legislação para que realmente nós tenhamos incentivo para a utilização do GNV. Não é um assunto que você vai discutir em meia hora. Né? Então, a minha proposta seria que nós tivéssemos
a apresentação primeiro da secretaria, e aí, a partir daí, desenvolveríamos os outros temas. Porque, pelo menos, nós tínhamos dado subsídios para poder criticar, elogiar ou sugerir. Posso? Qual é a frequência que o senhor pretende ter as reuniões, deputado? É uma vez por mês. Uma vez. Eu creio que são pontos tão importantes que nós estamos abordando ou estamos ouvindo aqui, que valeria a pena, talvez, no início, não é, se ter uma reunião um pouco mais longa, mas não deixar de discutir esses temas, tanto que o Ricardo está levantando, né, do GNV, quanto que a Cláudia também levantou. Então, a minha sugestão é que esses temas não fiquem para muito para frente, porque são muito importantes para o segmento. A frequência das nossas reuniões é uma a cada 30 dias. Certo? Nós vamos estabelecer o dia da semana ainda, fixar o dia da semana. A próxima é terça-feira? Então, toda terça-feira, todas as terças, às 9 horas da manhã, nós teremos aqui as nossas reuniões da Frente Parlamentar do Gás Natural, sendo que uma vez por mês. Posso interferir um pouquinho aqui? Eu não sei se talvez, se vocês acharem como oportuno, que talvez a gente não segmente as reuniões. Talvez a gente trate por... vamos falar sobre tributação, vamos falar sobre legislações. Qual é a minha preocupação? Minha preocupação é que a gente venha trazer, uma vez por mês, as mesmas secretarias e fique assim, a gente fique retalhando os temas. Então, se a gente vai falar sobre parte fiscal, tributos, então que a gente traga a Secretaria da Fazenda e façamos todos os pleitos que tem para o setor. E aí, seja GNV, seja outra segmentação do nosso setor. Porque, realmente, trazer numa reunião todos os assuntos de GNV e também falarmos, depois chamarmos uma próxima reunião a Secretaria da Fazenda. Não. Né? Não, os membros, eles são, quer dizer, não são obrigados, mas têm que estar aqui presentes em todas as reuniões. Tanto nós quanto os representantes das secretarias. Não é que eles vão aparecer de acordo com o tema que será apresentado. A presença tem que ser constante. Deputado, minha sugestão seria tentarmos, e se ficar algum assunto vago sobre o GNV, eu me comprometo, eu acho que a gente consegue passar em 20 minutos todas as questões técnicas e todos os pleitos que a gente está dizendo, para abrir para perguntas, mas tentaria, dentro dessas 2 horas, caso ficasse algum assunto pendente, a gente utilizaria a reunião do próximo mês. Eu acho que a gente poderia dar uma pincelada na questão do ICMS, que acaba impactando... Fala no microfone, por favor, Cláudia. Eu acho que a gente poderia dar uma pincelada também no tema do ICMS, que acaba impactando o segmento de GNV, faria uma apresentação da Secretaria de Energia, e aí a gente adentraria, mencionaria o aumento da alíquota do ICMS e falaria do GNV mais detalhadamente. Eu acho que é possível numa primeira reunião, e depois a gente vai avançando mais a miúde. Porque o tema do ICMS é muito prático. Em meio slide a gente explica toda a questão. Ele teve uma diferença, não tem isonomia, e não teve uma explicação lógica para essa diferença. Mas a questão do IPVA também, em São Paulo já teve, a gente tem réplica de outros estados que está tendo, e não é 1 ano, são mais de 20 anos e que tem boas experiências. Talvez fazer esse link com a secretaria seria excelente no mesmo dia, porque aí viria o plano de crescimento da secretaria, a situação atual do GNV no estado e o quanto a gente precisa para dar esse salto. E a preocupação também, eu divido com o Francisco, é sobre o tempo também. Né? Bom, gente, olha, a minha experiência com as frentes aqui me fez eu fazer essa observação, certo? Então,
eu sou aqui o mediador. Se vocês acharem que é conveniente fazer as duas, tudo bem, sem problema nenhum de minha parte. Mas a minha experiência com as frentes, eu acho que os assuntos têm que ser sedimentados, sabe? Para que a gente tenha um melhor proveito. O fato de você levantar aqui a questão do ICMS, a alíquota, não é simplesmente apenas em estarmos discutindo aqui. O que fazer com isso? Qual o trabalho que nós vamos fazer para que realmente o governo se convença a reduzir a alíquota do gás natural ou aumentar do GLP? Entendeu? Entendi. É um caminho longo. E você sabe que, quando se trata de recurso, é um assunto muito complicado, muito complexo, principalmente no momento de crise que nós estamos vivendo. Né? Então, veja bem, a minha experiência faz com que eu diga para você o seguinte: nós temos que ir com cautela, sabe? Com cautela. Usando o velho ditado, devagar se vai ao longe. Né? Agora, se vocês quiserem também inverter, fazer o gás natural primeiro, depois fazer, é que eu acho que a Secretaria, dando o seu plano, seria o ponto de partida, né? A partir daí, nós ampliaríamos até os nossos grupos de trabalho, se for o caso. Nós precisamos saber o que está acontecendo lá dentro. Né? Tentando, bom, dentro da minha percepção, né, dos problemas, eu acho que existem, como está ficando claro aqui, existem coisas que são muito importantes e urgentes aí, talvez, para acelerar essa discussão. Não querendo desmerecer o plano que nós colocamos lá na Secretaria, eu coloquei que é um capítulo do gás natural que foi antecipado em relação ao Plano Paulista de Energia, que está em processo de revisão, e se imagina que lá para meados de agosto é que esse plano vai ser apresentado ao CEP como um todo, ou seja, esse capítulo do gás, que já está pronto, vai ser colocado junto com os outros ramos da energia. Uma pergunta, então, não querendo cortar, já cortando. Uhum. Dia 10 de agosto, acredita que esse plano estadual de energia estaria pronto? Não. Essa revisão? Ele vai estar sendo apresentado para o CEP para aprovação. Para aprovação. Para aprovação. Em meados de agosto. O do gás foi aprovado como um capítulo antecipado. Ele é amplo, ele trata desse futuro, desse crescimento da disponibilidade de gás em São Paulo e os crescimentos possíveis de distribuição, inclusive com decisões que estão em curso aí de funcionamento de termoelétricas, etc. Então, não impede, ou melhor, aquela situação de fazer uma abertura, digamos, colocando os parlamentares para apresentação do plano, para mim, eu acho que, no caso, como essas questões mais urgentes, essa do ICMS, por exemplo, e a do GNV, que foi discutida aqui, são questões que talvez pudessem já ser as primeiras ações para todo mundo sentir que isso aí está sendo discutido de uma forma mais objetiva para que as coisas avancem, e numa reunião seguinte, ou mais em direção ao fim do ano, a gente comenta talvez o plano como um todo. Aí o plano já estaria sendo apresentado, já teria sido aprovado, rejeitado, tal. Porque também a gente falou em tentar trazer para essa reunião, o senhor mencionou muito bem aí que as secretarias vão ser meio que assim importantes estar presentes em todas as reuniões, como secretarias. Agora, os parlamentares que a gente colocou para esse grande warm-up inicial, o primeiro pontapé inicial, coisa desse tipo, ele teria essa intenção de, nessa reunião, trazer outros parlamentares que talvez não estariam muito querendo, ou com tempo, de entrar nessa discussão mais aprofundada que vai demandar a discussão desses outros dois temas. Então, talvez para acertar essa agenda, a gente poderia primeiro focar nesses temas conforme levantados aqui, urgentes, interessantes e importantes aí para o andamento das questões aí que todo mundo está percebendo, importantes, e, em seguida, a gente promover essa primeira reunião desse kick-off aí mais tardio, já mirando aí situações de 2018, uma coisa mais de longo prazo. Né? Então, eu acho que a ponderação dele foi muito clara, muito objetiva, levando em consideração que o Plano Estadual de Energia está sofrendo suas modificações e será apresentado para a CESP ainda, podendo ocorrer aí algumas modificações. Então, o Ricardo fará a apresentação na próxima reunião, Ricardo. Se prepare. Obrigado. Então, o próximo tema da nossa reunião é sobre o gás, o GNV. Questão de ordem de novo, deputado. É o GNV, ele vai falar tudo. O senhor falou que as reuniões acontecem às terças-feiras, mas o dia 10 é quinta-feira. Foi uma falha aqui de calendário. Tá bom. É 10 de agosto, né, deputado? 10 de agosto. Em julho não teremos reunião, né? Recesso. Em julho?
Em julho, infelizmente, não, porque isso aqui... Nós estamos em recesso. E eu preciso fazer campanha, viu, Cláudia? Se eu não aproveitar julho, eu estou ferrado. Perfeito, perfeito. Certo, então é quinta-feira, dia 10 de agosto, às 9 horas, no plenário Tiradentes. Acho que é esse aqui, né? Tá bom? Combinado? Então, próximo reunião, dia 10 de agosto, 9 horas, nesse plenário, cujo tema... 9. Olha, eu pediria que a gente chegasse no horário, porque às 11 horas esse plenário está sendo ocupado por uma CPI. Então, a maior dificuldade nossa aqui está sendo em ocupar os plenários, aí que estão lotados, entendeu? Inclusive, eu sou relator da CPI. CPI dos pátios. Mole. Nós temos um pequeno problema. Eu me refiro a gás brasiliano, porque nós estamos a quase 300 quilômetros daqui. E a viagem, normalmente, é feita no dia da reunião. Então, se pudesse ter uma flexibilidade de ser um pouquinho mais tarde ou no período da tarde, seria para nós. O período da tarde não dá para fazer por conta da ordem do dia. Então, a ordem do dia impede que a gente tenha qualquer outra atividade. Né? Das 4h30 em diante, é impossível. A utilização dos plenários são feitas na parte da manhã. E, como eu disse para o senhor, nós temos aqui a CPI do pátio. Nesse mesmo plenário começa às 11. Então, foi a única data que nós tivemos vago aí para fazer. Certo? Se precisar fazer um abaixo-assinado para o gás brasiliano, viu? Vocês irem um dia antes pousar aqui. Não, a gente faz aí, faz uma solicitação especial aí. Também, Alice, por gentileza, não avisar em cima da hora, já fica confirmada a reunião. Não, está confirmado. Na verdade, essa reunião foi avisada já no dia do lançamento, né? Dia 10 de agosto, 9 horas, gente. Nós vamos ter que acordar um pouco mais cedo. Até eu que moro aqui a 30 quilômetros, eu vou ter que levantar mais cedo, porque está humanamente impossível andar em São Paulo, né? Eu levo 2 horas para andar 30 quilômetros. É brincadeira? Vocês levaram 2 horas para vir de Itanhaém aqui, né? 2 horas de Itanhaém aqui, eu levo 2 horas para vir de Itapevi aqui. Por isso que o gás natural precisa realmente ser fomentado, implantado, não é? Tá bom, gente? Então, nada mais havendo, declaro encerrada essa primeira reunião, aguardando todos os senhores e as senhoras no dia 10 de agosto, às 9 horas. Tá bom? Muito obrigado. E bom retorno. Se o deputado não se incomoda, deixar o pessoal expor tanto o problema do GNV quanto do ICMS, porque os dois são fiscais, né?